Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, né? Segundona, chegou mais uma semana aí para nós. Espero que o final de semana tenha sido bom para vocês, tá bom? Tenham descansado. A gente começa a nossa última semana de fisiologia, nossa prova é sexta-feira, tá? Como eu disse, a fisiologia é bem tranquila, assim, a gente consegue fazer com uma certa mais tranquilidade. Então até aqui o nosso cronograma tem sido cumprido. Hoje a gente fala de sistema linfático, que é um sistema de visualização razoavelmente simples, de entendimento razoavelmente simples também, mas obviamente a gente vai fazer um estudo aqui bem legal, tá? Vou procurar aí deixar bem passado com vocês o sistema linfático. Amanhã, terça-feira, a gente fala dos aparelhos reprodutores, começa pelo aparelho reprodutor masculino, na quarta-feira aparelho reprodutor feminino, na quinta a gente pode bolar uma espécie de revisão geral para na sexta-feira vocês fazerem a prova, tá legal? Então é mais ou menos essa a ideia da nossa semana. Estamos bem tranquilos com relação ao nosso cronograma e fisiologia. Os sistemas que ficaram de anatomia que eu passei para cá nós conversamos, que foi o sistema endócrino e hoje o sistema linfático, certo? Estudo do sistema nervoso, conseguimos fazer um estudo bastante consistente, tá legal? Então vamos lá. Hoje a gente fala do sistema linfático. O que seria o sistema linfático? Podemos definir com uma série de conceitos, mas eu gosto desse conceito que está escrito aqui, ó. Vamos lá. Vamos visualizar aqui a nossa tela. Então, o sistema linfático podemos chamar de um sistema paralelo ao sistema circulatório, que é constituído por uma vasta rede de vasos, os chamados vasos linfáticos, que são semelhantes aos nossos vasos sanguíneos, porém são vasos mais, digamos assim, finos. Por que esse sistema ele é paralelo ao circulatório? Porque onde há rede arterial e rede venosa, haverão os vasos linfáticos e os linfonodos, que chamamos. Linfonodos podem ser chamados também de gânglios linfáticos. Só não podemos confundir com os gânglios do sistema nervoso periférico, tá? São coisas diferentes. Então é uma rede de vasos, os vasos linfáticos, paralela ao sistema circulatório, que fica então próximo ao sistema circulatório, justamente ligado à função que o sistema linfático exerce no corpo, tá certo? Então, um sistema de vasos paralelo à rede circulatória, que tem lá as suas determinadas funções. E dentro desses vasos, as funções nós já vamos falar, e dentro desses vasos, dos vasos linfáticos, corre um líquido chamado linfa. O que é a linfa? A linfa ela é um líquido amarelo claro, semelhante ao plasma sanguíneo. Lembra lá de sangue? Então, o sangue era composto de plasma sanguíneo e os seus hemocomponentes, as células, né? Leucócitos, plaquetas e hemácias, certo? E outra parte do sangue é o plasma sanguíneo, água, nutrientes, etc. Então, dentro dos vasos linfáticos corre um líquido que é chamado de linfa. A linfa é um líquido amarelado como plasma sanguíneo, amarelo claro, cujo qual possui uma certa quantidade de plaquetas, muita quantidade de leucócitos, os glóbulos brancos, tá certo? Por conta de justamente que a função que essa rede de vasos exerce no corpo humano. Então vamos lá. Basicamente, o sistema linfático, ele recupera do que se chama de líquido intercelular, que nós chamamos de leque lá em começo de fisiologia e metabolismo. Então, esses vasos, eles recolhem do leque substâncias que não podem ser, digamos assim, perdidas pelo organismo, desperdiçadas pelo organismo. Então, quando o capilar sanguíneo chega lá e extravasa oxigênio, nutrientes,
H2O e íons lá no leque, nesse extravasar há uma certa ou determinada perda de leucócitos. Quem são os leucócitos? Aquele grupo de células sanguíneas que realizam o nosso quê? Sistema imunológico, que a gente chamou de fagocitose. Aquele grupo de células sanguíneas que são o que nós chamamos de os nossos guardiões. Eles atacam os agentes patogênicos que invadem o nosso organismo. Então, em nível de capilar sanguíneo, eu tenho um extravasamento de leucócitos. Leucócitos se perdem neste extravasamento, tá certo? Assim como proteínas que também são recuperadas muitas vezes do líquido externo do leque. Por quê? Porque a proteína ela leva um tempo maior de síntese. Então o que acontece? Os vasos linfáticos recuperam esses desperdícios e reconduzem a rede sanguínea. Com isso, eu tenho uma espécie de reciclagem do leque pela rede linfática. Uma reciclagem que nada mais é do que uma reposição ou uma recuperação de determinados produtos, digamos assim, que nós não podemos perder, que nós não podemos desperdiçar. E os leucócitos, o mais importante deles, porque eles são os nossos agentes defensores contra as doenças, contra as patologias, as nossas chamadas janelas imunológicas, tá certo? Então, vou mostrar um desenho para vocês, vamos lá. Este desenho explica legal o que eu acabei de dizer para vocês. E não é isso que tem que abrir não. Meu Deus. Vamos lá, gente. Pronto. Esse desenho explica bem o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá. Então aqui, obviamente, a gente tem uma super ampliação, né? Então eu tenho capilar sanguíneo. Óbvio, né? Que aqui está aumentado 1 milhão de vezes, ok? Eu tenho capilar sanguíneo. Se a gente recuperar as nossas informações do sistema circulatório, o que o capilar sanguíneo faz? Rede arterial, capilar sanguíneo, lá na sua extremidade, tem que dar lá para as células oxigênio, nutrientes, moléculas de íons, água, etc. As células estão aqui esperando. Os capilares sanguíneos então entregam tudo isso. Tudo isso cai no quê? No que a gente chama de leque, fora da célula. Dentro, fora. Fora. Certo? E as células então, lembra de metabolismo celular, potencial de membrana, poder osmótico dos íons. A célula metaboliza. E aí o que acontece? Olha isso aqui. Isso é um leucócito. Certo? Leucócitos tendem a escaparem, a extravasarem nesse extravasamento de todos esses produtos dos capilares sanguíneos. Eles atravessam todo o meio externo e aí então passa o capilar sanguíneo paralelo, por isso que o sistema circulatório chamado de sistema linfático chamado de paralelo ao sistema circulatório. Aí o vaso linfático está passando aqui, ó, e ele recupera os leucócitos que aqui extravasaram, ok? Recupera os leucócitos que aqui extravasaram e vão reconduzi-los à corrente sanguínea, lá na rede venosa, certo? Tem uma foto lá na área de detalhamento da aula que vocês vão entender bem isso. Então, o capilar linfático, ele exerce essa função. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Ele exerce essa função. O leucócito é recuperado através de um poder osmótico, de sucção mesmo, como se fosse uma sucção, reconduzido ao capilar linfático e retorna à rede venosa. Perceberam que é uma espécie de reciclagem? Ainda recicla daqui outros subprodutos, proteína que demora para sintetizar. Então lembra que a gente chamou em metabolismo celular de mecanismos de sistemas de abastecimento? Quem abastece o leque? Circulatório, digestório, respiratório. Quem limpa o leque? Circulatório,
respiratório, urinário e linfático. O linfático também recolhe subprodutos e devolve à rede sanguínea para serem também expulsos. Essa é a função básica do sistema linfático. Próximo vídeo eu falo de linfonodos e dos anexos do sistema linfático.